Fala galera, grande abraço para todo mundo que acompanha aqui o nosso canal do Lúcio Flávio. Você pode se cadastrar aí, pode repercutir esse nosso vídeo, pode deixar opiniões aí logo abaixo aí, comentários. E vamos falar de Copa do Brasil hoje, né? Afinal de contas, temos definidos os 4 semifinalistas. Essa competição que é a mais milionária, né? Poderíamos dizer assim, do futebol brasileiro e que por isso chama muita atenção, né? Tivemos uma quarta-feira de muita emoção, né? De algumas surpresas, de jogos imprevisíveis, de disputa nos pênaltis, enfim, a definição dos 4 que seguem na briga. E poderíamos dizer que será uma semifinal praticamente sulina, né? Já que dos 4 times, 3 são do sul do Brasil, a dupla Grenal, o Atlético Paranaense. E aí o intruso nessa briga sulina aí é o Cruzeiro, que também está classificado. Então, Grêmio, Inter, Atlético Paranaense e Cruzeiro seguem na briga pelo título da Copa do Brasil. E teremos Grêmio e Atlético, Inter e Cruzeiro são as semifinais. E realmente foi uma noite muito emocionante, foi uma noite realmente bacana. Pena que os jogos, 2 jogos no mesmo horário, depois no outro horário, outros 2 jogos, né? Bacana se a gente tivesse 2 jogos ontem, por exemplo, 2 jogos hoje, em horários alternativos, para que a gente pudesse acompanhar os 4 jogos, mas enfim, o futebol brasileiro vive para a televisão e é assim que aconteceu, mas tivemos muita emoção. O Grêmio conquistando a vitória na Fonte Nova, 14ª vez que o Grêmio chega a uma semifinal da Copa do Brasil. Então realmente continua sendo um time muito copeiro. O Cruzeiro, até pela grande vantagem que ele havia construído no primeiro jogo, né, confirmou a sua classificação. Isso não quer dizer que ele não sofreu, né? E sofreu porque o Atlético chegou a fazer 2-0, né, pressionou no final, mas o Cruzeiro conseguiu se segurar. Cruzeiro que é o maior campeão, né? Atual bicampeão da Copa do Brasil e segue na briga aí pelo seu 7º título. Cruzeiro que não joga bem, né? Mas dentro daquele estilo do Mano Menezes, de jogos aí de mata-mata, né? Um time fechadinho, bem forte na defesa, está aí numa semifinal. E talvez as 2 grandes surpresas aconteceram nos outros 2 jogos com as eliminações de Palmeiras e Flamengo nos pênaltis. O Atlético e o Inter se classificaram nos pênaltis. Então, 2 grandes torcidas aí fora da briga da Copa do Brasil e talvez de uma forma até surpreendente pelo que representa hoje Flamengo e Palmeiras em termos de investimento, em termos de elenco. Bom, em relação ao jogo do Palmeiras, o Palmeiras não fez 2 grandes partidas, né? Ganhou no primeiro jogo por 1-0, um resultado que é sempre pequeno, né? Muita gente imaginava que o Palmeiras conseguiria manter essa vantagem pela sua força defensiva, né? Um time muito consistente, mas não foi isso que aconteceu no jogo de ontem. O Inter fez 1-0, teve um gol muito polêmico anulado, né? Que poderia ter feito 2-0 e aí poderia até ter se classificado direto. Obviamente que o Palmeiras teve um pênalti que foi marcado, depois acertadamente foi corrigido aí pelo VAR, mas o Palmeiras não jogou bem, né? O Inter mereceu a vitória no tempo normal e depois, obviamente, nos pênaltis acabou sendo mais feliz, mais competente. E na outra semifinal, empate 1-1 do Flamengo contra o Atlético e depois a vitória do Atlético nos pênaltis. Eu acho que nós tivemos, nesse caso, 2 jogos muito equilibrados. Eu acho que fez justiça a decisão ir para os pênaltis, porque no primeiro jogo o Atlético foi melhor em boa parte do jogo, o Flamengo foi melhor em um determinado momento, conseguiu um empate. É bem verdade que no primeiro jogo o Atlético teve um prejuízo ali em relação à arbitragem. No jogo de ontem, no Maracanã, o Flamengo foi melhor um bom tempo do jogo, o Atlético conseguiu melhorar na parte final, né, buscou o empate. Então acho que o empate nos 2 jogos acho que fez justiça pelo equilíbrio. E depois nos pênaltis, obviamente, né, que o Flamengo foi muito mal, né? Diego errando pênalti, mais um, né? O Everton Ribeiro também bateu muito mal. O Atlético foi mais feliz, foi mais competente e mereceu a classificação, né? O time do Atlético é muito justo,
né? Um time muito bem treinado, um time compacto, muito competitivo, então se classificou de uma forma justa. E aí a pergunta que vem, né? Oh, mas Palmeiras e Flamengo são os times mais ricos, com os melhores elencos, e aí estão fora de uma semifinal. Isso prova, né, de que você não pode fazer um planejamento pensando apenas em competição de mata-mata. Porque a competição de mata-mata é isso, né? Às vezes o time não está numa noite feliz e fica fora, ou vai para uma disputa de pênaltis. Por isso que o planejamento ele tem que ser feito a médio e longo prazo, pensando, por exemplo, no Campeonato Brasileiro, que é o principal campeonato. A longo prazo, né? O campeonato mais disputado, um campeonato onde você pode perder um ou outro jogo, mas na média você vai chegar na frente se você tiver o melhor time. Então, o bom do campeonato de mata-mata, como a Copa do Brasil, é isso, que nem sempre quem tem o melhor time, nem sempre quem tem o melhor elenco, a melhor estrutura ou mais dinheiro vai ganhar, porque o futebol ele não é uma ciência exata, né? Algumas coisas acontecem no meio do caminho que mudam a história. Por outro lado, né, mostra que quem tem um planejamento a médio e longo prazo, quem tem mais investimento, certamente num campeonato como o Campeonato Brasileiro vai chegar na frente, porque aí é o campeonato da regularidade, é o campeonato da consistência, né? Então, acho que não é o fim do mundo, obviamente que todo mundo esperava que Flamengo e Palmeiras passassem, mas eles enfrentaram adversários fortes. E aí, em competições de mata-mata, isso acontece. Por isso que o futebol é bom. Acho que não é o fim do mundo, né? Para o Palmeiras, por exemplo, né? Que tem um trabalho sólido com o Felipão, do jeito que ele trabalha, mas enfim, é um trabalho sólido. E muito menos para o Flamengo, né? Até porque o Flamengo começou um trabalho novo há um mês, né? Então dá para a gente exigir, obviamente, do treinador que chegou aí, né, que ele resolva todos os problemas do time e que o time seja imbatível de um dia para o outro. Acho que os dois times vão suprir, né, vão passar aí por essa eliminação e acho que vão continuar forte na Libertadores da América e principalmente no Campeonato Brasileiro. Eu acho que eles seguem disparados sendo os dois favoritos. Acho que serão os dois times que vão brigar, né, na ponta da frente pelo título do Campeonato Brasileiro. Mas foi bacana a noite da quarta-feira. E vamos ver agora o que Grêmio, Inter, Atlético e Cruzeiro vão fazer nessa semifinal da Copa do Brasil. Grande abraço aí, obrigado pela audiência e até o próximo vídeo.